O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 18º domingo do tempo comum. Continuamos a percorrer o caminho de Jerusalém e a escutar as lições que preparam os discípulos para serem as testemunhas do reino. A catequese que Jesus hoje apresenta é sobre a atitude face aos bens. A reflexão é despoletada por uma questão relacionada com partilhas. O homem queixa-se a Jesus porque o irmão não quer repartir com ele a herança. Segundo as tradições judaicas, o filho primogênito de uma família de 2 irmãos recebia 2/3 das possessões paternas. É possível que só fossem repartidos bens móveis e que, para guardar intacto o patrimônio da família, a casa e as terras fossem atribuídas ao primogênito. O homem que interpela Jesus é provavelmente o irmão mais novo, que ainda não tinha recebido nada. Era frequente no tempo de Jesus que os doutores da lei assumissem o papel de juízes em casos similares. Como é que Jesus vai se situar face a esta questão? O Evangelho de hoje apresenta um ensinamento que se deve ter diante da riqueza e o apego aos bens terrestres. Primeiro, Jesus não aceita o pedido do homem que quer fazê-lo juiz em questão de divisão de herança. Depois conta uma parábola para advertir as multidões do perigo de quem se preocupa com os bens deste mundo e esquece do que é mais importante para a nossa vida. Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. O homem que irrompe do meio da multidão está preocupado com a divisão dos bens injusta feita pelo próprio irmão. Chama Jesus de mestre, um bom título, é verdade, mas esquece dos verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus, já que o homem está interessado unicamente na riqueza que deseja possuir. A pergunta do homem é a mesma do administrador sábio: que farei?
A diferença está em que o segundo sabe o que fazer, em Lucas 16, versículo 4, enquanto o primeiro não. O homem na prosperidade não entende. É como os animais que perecem. Quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Jesus recusa intrometer-se em problemas e brigas entre irmãos. Embora Jesus não despreza os laços familiares que devem se manter com relações fraternas de amor entre irmãos, a missão de Jesus é dar o verdadeiro sentido às relações entre as pessoas, onde, mais que leis e tribunais, deve prevalecer o amor, a justiça e o perdão. Contou-lhes uma parábola. Mais uma vez, Jesus utiliza-se de parábolas do cotidiano para ensinar. A história que Jesus conta é fácil de ser entendida. Alguém que se preocupa somente em enriquecer. Louco! O projeto desse homem não é tolo? É próprio do ser humano cuidar daquilo que possui, mas preocupando-se somente com os bens terrenos, fecha-se em si mesmo, não tem necessidade de Deus. A mesma preocupação que o homem demonstrou com os bens, devia também ter com a sua vida, porque esta é o seu maior bem, a sua verdadeira riqueza. Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Deus dá a vida e a retoma quando e como bem entende. Quem quiser salvá-la, vai perdê-la. Lucas 9, versículo 24. Quando nascemos, temos uma certeza. Um dia vamos morrer. Mas não sabemos quando e de que forma. A vida é um mistério e por isso deve ser bem cuidada. Cuidada como um tesouro precioso. Quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Quem se preocupa somente com os bens materiais, está acumulando tesouros somente para si mesmo. E estes são fáceis de serem perdidos, roubados, destruídos. Na hora da morte, não pode ser levado consigo. O Papa Francisco brincou certa vez ao dizer: nunca vi alguém sendo enterrado e o caminhão de mudança vindo atrás. Não levamos nada de bens materiais para outra vida. Levamos somente o bem que fazemos. É isso que nos torna ricos diante de Deus. Por isso, o ser humano não deve se preocupar com aquilo que possui, mas dispor-se em acolher com generosidade aquilo que Deus dá gratuitamente. A parábola de hoje mostra o homem que, ao contrário do discípulo que encontra sua segurança no amor do Pai e dos irmãos, busca a própria segurança no acúmulo de bens materiais. Ele não sabe que a nossa vida não está nos bens, mas naquele que os doa. Sábio, porém, o administrador sábio. A sabedoria de Deus previu, diz Fausti, que a santificação das necessidades que temos se torne instrumento para preencher a necessidade que somos. A comunhão com o Pai, que doa, e com os irmãos com os quais partilhamos. Aqui está o reino dos filhos e filhas, o seu tesouro. O nosso verdadeiro tesouro é ser como aquele que é dom para todos. É mais seguro partilhar com os que não têm que acumular. É mais seguro partilhar com os que não têm do que acumular com os que pensam ter. Para refletir, qual é o melhor celeiro, o melhor banco, onde acumulamos as nossas riquezas? E quais são estas riquezas? À luz da parábola de Jesus, eis-nos convidados a fazer
o ponto da situação sobre as nossas prioridades na vida e a verificar, talvez, o nosso uso dos bens, se está realmente a serviço da vida. A vida de uma pessoa e o seu valor real não se medem pelas suas riquezas. Estamos verdadeiramente conscientes e convencidos disso? O que significa orientar nossa vida somente pela busca desenfreada, às vezes, pelo acúmulo de ter, para nos garantir segurança e até querer justificar que será segurança para os nossos filhos, mas muitas vezes não fazer o caminho do equilíbrio espiritual sem dedicar tempo algum, sem nenhum investimento à nossa alma, à nossa salvação. Bom final de semana a todas as pessoas. Comece refletindo, participando da vida de sua comunidade. Comece refletindo a vida a partir de uma vida que se faz dom, que se faz partilha, que se faz entrega. Louvado seja Deus por tantas pessoas que descobriram este segredo. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.